Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 4 ao verso 6, na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito assim. Então ele perguntou aos presentes: que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ninguém disse nada. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles, e então ordenou ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Os fariseus se retiraram imediatamente, discutindo como unir forças com os partidários de Herodes para acabar com Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de continuar, eu quero pedir que você me ajude a alcançar milhares de vidas através da palavra do Senhor. Para isso, basta que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, ele é importante. E aí o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os nossos outros vídeos, conhecer as séries que nós já postamos aqui e se inscrever no canal. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quiser nos apoiar, faça isso se tornando membro do canal. Aqui no YouTube tem uma marcazinha escrito Seja Membro. Clica aqui, siga alguns passos e se torne membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo a esse vídeo antes das outras pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, o cenário aqui é o seguinte: Jesus entra novamente na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. A presença desse homem, com a sua evidente necessidade, logo atrai a atenção das pessoas que estavam ali, especialmente dos fariseus. O evangelista Marcos nos informa que eles observavam Jesus atentamente para ver se ele o curaria no sábado, porque aí eles teriam motivo para acusar Jesus. Então, esse detalhe inicial já nos revela a tensão daquele momento. O sábado, um dia sagrado de descanso, ordenado por Deus lá no Êxodo, mas que havia se tornado para muitos líderes religiosos da época um complexo sistema de regras e proibições. Muitas vezes obscurecendo o verdadeiro espírito da lei, que era o amor a Deus e o amor ao próximo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu serei curado. Amém? Escreva isso. Eu serei curado ou eu serei curada. A preocupação primordial dos fariseus não era o bem-estar
daquele homem aflito, mas era a manutenção das suas interpretações da lei e a busca por uma falha em Jesus. E nesse contexto, nessa vigilância hostil, Jesus se dirige ao homem de mão atrofiada, convida ele a se levantar e traz ele para o meio. Esse ato de chamar o homem para o centro não era só para facilitar a cura, mas era também para confrontar de forma pública a rigidez e a falta de compaixão daquelas pessoas, dos religiosos. Ou seja, Jesus estava colocando a necessidade humana no centro do debate sobre a lei do sábado. E aí Jesus lança uma pergunta fundamental, que ecoa através dos séculos, até hoje, e que nos convida a uma reflexão. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Essa questão confronta diretamente a hipocrisia daqueles que se escondiam atrás de interpretações legalistas para negligenciar a misericórdia e a bondade. Jesus, em seus ensinamentos e nas suas atitudes, revela o verdadeiro propósito das Escrituras, que vai além da mera observância externa de regras, alcançando o coração e as intenções. A pergunta de Jesus expõe a escolha clara entre a vida e a morte, entre a compaixão e a indiferença. O sábado era sim um dia de descanso, um memorial da libertação do Egito e um tempo que deveria ser dedicado a Deus, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 5. Só que as tradições rabínicas haviam desenvolvido inúmeras restrições sobre o que era considerado trabalho no sábado. A cura era frequentemente debatida, com algumas exceções para emergências de risco de vida. A situação do homem com a mão atrofiada provavelmente não se enquadrava nessas exceções para os fariseus, que viam qualquer cura não emergencial como uma violação do descanso sabático. A pergunta de Jesus, portanto, desafiava diretamente essa compreensão restritiva, argumentando que fazer o bem e salvar vidas estavam em harmonia com o espírito do sábado. A reação dos fariseus é muito marcante. Eles ficaram em silêncio diante da pergunta de Jesus. E esse silêncio não significava concordância, mas provavelmente eles ficaram perplexos e resistentes. Eles estavam presos em suas próprias interpretações e não conseguiam ver a prioridade da necessidade humana diante deles. E quantas pessoas até hoje ainda estão agindo assim, não é verdade? Marcos, então, registra uma das emoções mais fortes atribuídas a Jesus dos evangelhos. Em uma outra versão, ele escreveu assim: olhando para eles com indignação, entristecido com a dureza dos seus corações. A indignação de Jesus era justa. Ela era provocada pela obstinação daqueles homens, pela falta de amor deles diante da necessidade alheia. A tristeza de Jesus revelava o seu profundo desejo de que eles compreendessem a verdadeira natureza de Deus,
que é misericórdia e compaixão. Amém? A dureza de coração é o que impede as pessoas de reconhecerem a verdade de Deus e de responderem com fé e amor. E finalmente, Jesus age, porque ele era Deus, ele era o próprio Deus, havia nele poder para curar. Ele se dirige então ao homem e diz: estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou completamente restaurada. A cura instantânea e completa demonstra o poder e a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre as limitações físicas. Esse milagre, irmãos, não apenas restaurou a saúde daquele homem, mas ele também serve para nós como um sinal poderoso do reino de Deus que Jesus estava inaugurando naquele tempo. Um reino onde a cura e a restauração são acessíveis, são abundantes. A reação dos fariseus é imediata e até previsível. Eles saíram e começaram a tramar como eles matariam Jesus. Olha só, em vez deles se alegrarem com a cura e reconhecerem a virtude, a bondade de Jesus, a sua preocupação em preservar suas tradições e a sua oposição a Jesus os levaram a conspirar para tirar a vida dele. Essa passagem me leva a fazer várias reflexões importantes que eu quero compartilhar rapidamente com você, antes da gente orar. A prioridade da misericórdia e da compaixão. Jesus nos ensina que o amor ao próximo e a prática do bem devem estar acima das interpretações legalistas que impedem a ajuda e o cuidado com os necessitados. A lei, incluindo o mandamento do sábado, foi dada por Deus para o nosso bem. A lei de Deus não foi dada como castigo, ela foi dada para o nosso bem, para refletir o caráter de Deus. Ela não deve se tornar um fardo que nos impede de exercer a bondade. Outra coisa, a dureza de coração é um obstáculo para Deus agir. A resistência à verdade de Deus muitas vezes se manifesta na inflexibilidade e na falta de compaixão pelos outros. Que nós possamos pedir a Deus um coração sensível à voz dele e às necessidades das pessoas ao nosso redor. Assim como o homem com a mão atrofiada, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de cura e restauração. E eu quero que você entenda, que você saiba e que receba no seu espírito a convicção de que Jesus tem poder para te transformar completamente. É interessante perceber que uma das mãos era atrofiada, ou seja, a outra mão era perfeita. E eu sei que tem pessoas me ouvindo aqui que têm áreas da sua vida que estão caminhando, que estão na bênção, mas tem outras que estão atrofiadas. Não é verdade? Por exemplo, tem pessoas que estão muito bem na sua vida financeira, mas estão capengando na sua vida emocional, na sua vida sentimental, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento conjugal. Então, hoje, que essa reflexão nos inspire a examinar os nossos próprios corações. Que a nossa fé seja marcada pela compaixão e pela busca do bem, à luz do verdadeiro propósito da palavra de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você.
eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dela aqui. Ou uma situação específica que você está atravessando aí na sua vida, escreva aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu serei curado. Eu serei curada. E antes da gente orar, eu queria convidar você para participar do nosso encontro de casais. Talvez a área da sua vida que esteja precisando de um milagre, de um toque de cura e de restauração, seja o seu casamento, seja o seu relacionamento conjugal. Por isso nós vamos realizar mais uma edição do nosso encontro Casamento Firmado na Rocha, consolidando o amor. Vai ser do dia 8 ao dia 10 de agosto, aqui em Belo Horizonte. Não importa o que você esteja enfrentando aí no seu casamento, na sua família, venha participar desse grande mover de Deus. E eu creio que você irá experimentar os melhores anos da sua vida no seu casamento. Amém? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um número de WhatsApp para você entrar em contato, mande uma mensagem, receba todas as informações e garanta a sua vaga. Não demora muito não, porque as vagas são limitadas. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar tantas coisas. Nesse momento de comunhão, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada clamor, cada oração, cada necessidade apresentada aqui nos comentários dessas pessoas que acompanham essa reflexão. Tu és o Deus que cura, o Deus que conforta, o Deus que supre todas as necessidades do teu povo, segundo as tuas riquezas em glória por Cristo Jesus. Contempla, meu Deus, todas as pessoas que precisam da cura física. Assim como o Senhor estendeu a mão e restaurou a mão atrofiada naquele sábado, eu peço que o Senhor estenda o teu poder de cura sobre essa pessoa que está me ouvindo. Que ela sinta o teu toque, que ela experimente a restauração completa no seu corpo. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que abre caminhos no deserto, que faz brotar água na terra sedenta. Abençoe, ó Deus, com sabedoria. Dê oportunidades. Que esse irmão e essa irmã saiam desse tempo de escassez e vivam uma vida abundante. Eu oro por todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, seja ele conjugal, seja entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas que convivem com ele ou com ela. O Senhor é aquele que consola os quebrantados de coração. O Senhor sara as nossas feridas. Envia o teu Espírito Santo para nos trazer paz, consolo e renovo nas nossas forças. Ó Deus, restaura essa família. Traga reconciliação. Derrama do teu amor, da tua graça, do teu perdão sobre essa casa. Não permita que essa família seja destruída. Ó Deus, contempla essa pessoa que busca em Ti respostas, que busca orientação para essa decisão que ela está prestes a tomar. Revela a ela, Senhor, o Teu caminho.
dê a ela discernimento e que essa escolha que ela fizer glorifique o teu nome. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla essa pessoa que está enfrentando batalhas espirituais. Contempla, Senhor, essa pessoa, esse irmão e essa irmã que estão lutando contra as tentações. Reveste eles com a tua armadura. Conceda a tua paz, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor incondicional e cremos que o Senhor pode operar um milagre. Mas seja feita, ó Deus, a Tua vontade, em todas as áreas da nossa vida, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, seja feita a Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você de alguma forma? Então não guarde essa palavra só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, para os seus contatos. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela pode transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso
no meio da oração, no meio da mensagem. Mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida.
Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado. E Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando: você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração.
Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários: minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos.
traz novas oportunidades, dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos Teus, que pertencemos a Ti e que nada pode nos separar do Teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesse momento. Que a presença dEle envolva o seu coração agora e que a luz do Senhor ilumine o seu caminho. Que esse dia comece com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece estar parado, mesmo quando não faz sentido. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra é para você. E talvez ela seja a confirmação que o seu coração vinha pedindo em oração. Porque tem momentos da vida em que a gente acha que tudo acabou. O plano deu errado, a porta se fechou, a resposta não veio. E aí vem aquela sensação de que é o fim. Mas o que parecia ser o fim, Deus está usando como um recomeço. Não foi o fim, foi uma redireção, um redirecionamento. Eu peço que você já deixe o like no vídeo, isso ajuda muito esse canal, o seu like é muito importante. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Por isso, se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Eu já quero começar fazendo uma oração pela sua vida.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque, mesmo sem saber, ela foi conduzida até aqui pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por esse novo dia, por esse novo momento, por essa chance de recomeçar. Eu oro para que o coração dela se abra para essa palavra, que ela consiga perceber que não está sozinha, que a Tua mão está sustentando cada passo, que aquilo que parecia um desvio, o Senhor está usando como direção, que o Teu Espírito Santo a fortaleça, a console e a oriente, que essa mensagem traga paz, discernimento e ânimo, e que cada dúvida, cada medo e cada sensação de fracasso sejam entregues agora nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Atos, capítulo 16. Paulo e seus companheiros estavam prontos para seguir para Bitínia, mas alguma coisa aconteceu. O Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem. Atos 16, versículo 7, está escrito: o Espírito de Jesus não deixou que eles fossem. Olha que interessante. Eles tinham um plano, mas Deus tinha outro. A porta se fechou naquele momento, mas foi apenas para mostrar a Paulo que o caminho que ele estava planejando não era o certo. E o que parecia ser o fim, na verdade, era uma redireção de Deus. O Espírito Santo não os deixou seguir por aquele caminho, porque havia algo mais importante, mais alinhado ao propósito que o Senhor tinha para a vida deles. E assim, a missão de Paulo continuou. Não do jeito que ele esperava, mas do jeito que Deus sabia que seria melhor. Nós também passamos por isso. Fazemos planos, oramos, fazemos tudo certo e mesmo assim a porta se fecha. Dá a sensação de que foi um erro, um fracasso, uma perda. Mas com Deus, nada é perda quando há propósito. Nada é desperdício quando Ele está conduzindo os passos. Quantas vezes, irmãos, algo deu errado apenas para abrir espaço para algo melhor que veio depois? Quantas vezes uma negativa do céu foi um livramento disfarçado? Nem todo silêncio é ausência. Nem toda mudança é castigo. Às vezes, Deus nos tira de um lugar para nos poupar. Às vezes, Ele interrompe um plano nosso para nos colocar exatamente no centro da vontade dEle. E é por isso que hoje você precisa ouvir isso. Não foi o fim, foi uma redireção. E Deus não redireciona para nos humilhar, mas para nos alinhar. Ele não nos confunde, Ele nos reposiciona. E tudo que vem dele, no tempo certo, vai fazer sentido. Tem situações que eu sei te deixam sem reação. Você faz planos com fé, você coloca a esperança nas mãos de Deus, se entrega de verdade e mesmo assim tudo desmorona. O casamento não resiste, a porta de emprego se fecha, a resposta que você tanto buscava não vem, e ao invés disso vem o silêncio, a frustração, aquela sensação de que talvez Deus tenha te deixado de lado. E o que dói não é só o que aconteceu,
É o que você esperava que acontecesse e não aconteceu. É a expectativa boa que virou cansaço, frustração, decepção. É aquele, mas eu orei tanto por isso. Essa palavra que ecoa na alma como se a oração tivesse sido ignorada. Mas olhe para essa dor com calma e pergunte a si mesmo: será que foi rejeição mesmo? Ou foi um ato de proteção? Porque às vezes o que nós chamamos de perda, Deus chama de livramento. Às vezes o que nós chamamos de atraso, Deus está usando para moldar a gente de um jeito que só o tempo consegue. Tem coisas que o Senhor não explica na hora, mas organiza por dentro. Ele não grita respostas, ele sussurra direções. E ele sabe quando tirar da sua frente o que você ainda insiste em segurar. Porque ele te ama. E quem ama, corrige. Quem ama também interrompe. Deus interrompe sim, para reconstruir, para preservar, para te impedir de plantar onde não haveria colheita. Por isso, não insista em voltar para o lugar de onde ele já te tirou. Não lamente por ter sido afastado de algo que parecia bom, se o céu inteiro está te empurrando para outro caminho. Sabe, às vezes, a sua maior obediência a Deus não vai ser continuar, prosseguir. Vai ser aceitar o tempo de parar. Vai ser seguir por onde você não tinha planejado. Confiar mesmo sem entender o que está acontecendo. Você não está atrasado, você está sendo redirecionado. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Diante dessa palavra, creia que Deus tem planos maiores e melhores do que os seus. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém por quem você está orando. Escreva uma circunstância que tem te incomodado, que tem te levado à dor, à tristeza. Coloque isso aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu confio nos planos de Deus. Amém? Escreva isso pela fé. Eu confio nos planos de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu quero orar com temor e com reverência. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que acompanhou essa mensagem até aqui e que está precisando, Senhor, mais do que nunca, de uma resposta. Eu te agradeço por essa vida que não desistiu, que mesmo com as dores, mesmo com as dúvidas, mesmo sem entender tudo que o Senhor está fazendo, ainda busca ouvir a tua voz. Obrigado por manter viva essa centelha de fé dentro dela, mesmo em meio às incertezas. Obrigado, Senhor, por cada porta que o Senhor já abriu por nós e por cada porta que, em tua sabedoria, o Senhor permitiu que fosse fechada. Obrigado, Pai, pelos livramentos que nós muitas vezes nem vimos, nem percebemos, pelas situações que pareciam castigo, só que mais tarde revelaram ser o teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado por conduzir os nossos passos, mesmo quando a gente pensou que tudo estava parado. Porque a verdade, Senhor, é que mesmo quando achamos que tudo está estagnado, o Senhor está trabalhando. Hoje nós compreendemos isso. Nos perdoe
por tentar tomar o controle da nossa própria vida e ignorarmos a tua direção. Nos perdoa quando te culpamos pelas frustrações, sem perceber que muitas vezes foi a nossa impaciência que nos trouxe até esse lugar. Perdoa quando nos revoltamos com os nãos que o Senhor nos deu, como se nós soubéssemos mais do que o Senhor. Tantas vezes, Pai, tomamos decisões com pressa, com ansiedade, de forma precipitada, motivados pela carência, pela paixão, e depois ficamos perguntando por que não deu certo. Mas hoje, Pai, com o coração quebrantado, nós nos voltamos a Ti e dizemos: faça do Teu jeito. Não queremos mais insistir em caminhos que o Senhor já fechou. Não queremos mais forçar portas que o Teu Espírito já trancou. Queremos seguir para onde o Senhor está apontando, mesmo que não seja aquilo que nós planejamos, mesmo que pareça estranho, mesmo que doa, mesmo que a gente ainda não entenda o porquê. Deus, eu te peço, Pai, restaura a confiança dessa pessoa no Senhor. Ela já foi ferida por decepções, já passou por situações que minaram a sua esperança e a sua fé, já ouviu promessas humanas que não se cumpriram, já tentou coisas que pareciam certas, mas que deram errado. Que o Senhor cure essa confusão interior, que ela volte a confiar, não nas circunstâncias, mas em quem o Senhor é. Que ela tenha paz, mesmo sem saber todos os detalhes do amanhã. Que ela durma sabendo que o céu está no controle. Ó Deus, eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Nós declaramos pela fé, nós confiamos nos planos do Senhor. Confiamos nos planos do Senhor. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está desanimada. Que o Senhor revigore as forças desse irmão e dessa irmã. Eu oro por aqueles que precisam tomar decisões difíceis nesse dia. Aqueles que estão diante de mudanças, de transições e não sabem o que fazer. Que o Senhor dê discernimento. Que o Senhor fale com ele e com ela no silêncio, no íntimo. E que a tua paz seja a evidência, o sinal de que ela está no caminho certo. Ó Deus, que o Senhor entre agora, através do Espírito Santo, na mente e no coração dessa pessoa e dê a ela clareza diante dessa encruzilhada, diante dessas várias opções de escolhas, de caminhos que ela tem pela frente. Eu peço que o Senhor dê provisão àqueles que têm passado por um tempo de escassez. Restaura esse casamento que está passando, a Deus, por um tempo de crise. Restabeleça o diálogo entre esse casal. Abre as portas para aqueles que estão desempregados. Restaura a vida espiritual daquele que esfriou na fé, daquele que se encontra aflito, abatido. Toca nesse coração, Pai. Onde a tua palavra entra, eu sei que há diferença, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, que hoje ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, os diagnósticos médicos desfavoráveis. Contempla, Senhor, a luta desse homem, dessa mulher, e conceda a eles a cura.
Contempla, ó Pai, cada pedido de oração mencionado aqui e atende a cada necessidade, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba as promessas de Deus para a sua vida. Deus tem planos e sonhos melhores e maiores do que os seus. Essa palavra abençoou a sua vida? Então compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus ilumine a sua vida nesse momento. Que as bênçãos do Senhor encham o seu coração de coragem, de sabedoria e de paz. Que esse seja um dia marcado pela presença dEle, pelas pequenas alegrias e também pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem percebe que recebeu, mas que fazem toda a diferença. Tem dias que começam com mais luz, não por causa do céu da manhã, mas por causa daquilo que Deus vai fazer dentro de nós. E eu creio que hoje pode ser um dia desses. Um dia em que você vai enxergar as coisas com mais calma, com mais fé, com mais clareza. Um dia em que o medo não terá a última palavra. Um dia em que a presença de Deus vai trazer direção em cada detalhe. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já mostra que o Senhor está chamando você para mais perto. Tem coisa que Ele quer curar. Tem respostas que Ele quer te dar. E tem direção que Ele vai trazer. Tudo começa com esse tempo que você está separando agora para ouvir a voz dEle. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se você chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui, ou fez com que essa palavra chegasse até você. Isso não foi por acaso. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações aqui do YouTube, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens que têm abençoado milhares de vidas. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, fala comigo. Apenas isso. Espírito Santo, fala
comigo. Vamos começar orando, falando com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo nosso alimento. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor renovou nessa casa. Te louvamos por esse tempo, por esse momento tão especial que estamos vivendo agora em Tua presença. Eu oro por esse irmão, Pai, por essa irmã que está aqui comigo. Que o Senhor os alcance agora com paz, com discernimento, com alívio na alma. Que tudo aquilo que tentou tirar o foco dela nos últimos dias perca a força e que a Tua presença ocupe cada espaço desse coração. Eu creio que ela não está sozinha. Eu creio que essa pessoa é amada por Ti, cuidada e sustentada pelo Senhor. Portanto, que ela sinta agora esse cuidado. Que esse dia seja conduzido pelas Tuas mãos, com leveza, com fé, com sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, refletir junto com você hoje, está em Provérbios 22, versículo 8. Está escrito assim: a pessoa que semeia a maldade colhe a desgraça, e o castigo que ela receberá será completo. Nossa, pastor, que palavra dura. Hoje eu quero falar sobre o que você tem plantado. Você está plantando aquilo que você quer colher? Eu quero que você reflita nisso. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. É um princípio bíblico isso aí. Salomão nos mostra que o que nós plantamos, nós colheremos. Ele escreveu isso com muita clareza, quando disse que quem semeia a maldade vai colher desgraça. Então, esse princípio não vale só para coisas ruins. Ele vale para as coisas boas. Ou seja, toda escolha que nós fazemos carrega em si uma semente. Às vezes uma semente pequena, quase invisível, mas com o tempo ela cresce. Ela cresce e dá fruto. Muita gente tem pedido por milagres, por mudanças, por vitórias. Eu recebo mensagens aqui todos os dias. E Deus pode sim fazer coisas impossíveis. Ele é poderoso para isso. Mas existem coisas que não são sobre o impossível. Elas têm a ver com o que nós estamos plantando diariamente. Deus não vai fazer crescer uma árvore que a gente nunca plantou. Deus não vai abençoar um campo onde a gente não colocou nenhuma semente. E aqui eu estou falando de sementes de obediência, de oração, de arrependimento, de atitude, de esforço. Tem gente querendo colher paz, mas está plantando crítica, contenda, fofoca. Tem pessoas que querem colher um casamento saudável, um relacionamento estável, mas o que elas plantam é o orgulho, o egoísmo, a grosseria, a ausência. Outras pessoas querem ver os seus filhos firmes na fé, mas elas plantam maus exemplos,
palavras duras, falta de presença. Por isso que essa palavra de hoje, ela vem para nós como um despertamento. Não adianta reclamar do que você tem colhido se o plantio não está sendo feito de forma adequada. Deus está nos chamando para cuidar daquilo que nós temos semeado. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o tempo que nós dedicamos às pessoas, com o tempo que nós damos à presença dele. E se até aqui você percebe que tem feito escolhas erradas, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de começar a plantar o que é bom, o que vem de Deus, aquilo que constrói e não destrói. Porque assim como a semente ruim cresce, a semente boa também cresce. E Deus é fiel para honrar cada pequena decisão feita com o coração certo. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: por que só me acontecem coisas ruins? Por que parece que nada dá certo para mim? E é claro que durante a vida nós vamos passar sim por provas, por batalhas, por ataques espirituais, que muitas vezes não tem nada a ver com merecimento. Mas existe também um outro lado que muita gente evita olhar. O das sementes que a própria pessoa tem lançado sem perceber. Tem palavras que a gente fala e que voltam. Tem atitudes que a gente toma e que acabam criando um ambiente hostil dentro da nossa casa. Tem decisões que a gente repete, mesmo sabendo que elas nos afastam de Deus. E aí depois vem a frustração, o vazio, a culpa, e fica parecendo que é Deus que se esqueceu da gente, quando na verdade foi nós que paramos de regar o nosso jardim. Eu quero reforçar essa pergunta. Você está plantando aquilo que você quer colher? Porque quando você insiste em alimentar a mágoa, você está plantando amargura. Quando você guarda ressentimento, você está alimentando uma raiz que vai crescer e sufocar a paz no seu coração. Quando você mente para evitar conflitos, ou quando você finge que está tudo bem, você planta desconfiança. Você está plantando distanciamento. Mas quando você perdoa, mesmo com dor, você está plantando cura. Quando você fala a verdade, mesmo com medo, você planta confiança. Quando você dobra os seus joelhos no quarto e ora, mesmo quando você não tem vontade, mesmo cansado, você está plantando intimidade com Deus. Essa é uma semente poderosa. A colheita não vem no mesmo dia. É importante saber isso. Às vezes demora. Às vezes parece que ela não está vindo, mas ela chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. Por isso, essa palavra de hoje não é para te acusar, é para te despertar. Para que você pare agora e pense: o que eu tenho lançado com as minhas palavras? O que eu tenho alimentado com os meus pensamentos? O que eu tenho deixado crescer na minha vida? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E se você perceber que tem lançado sementes ruins, Ele pode limpar esse terreno. Ele pode te dar novas sementes. Ele pode fazer brotar vida nova, onde antes só tinha terra seca. Sabe, chega uma hora em que não dá mais para seguir do mesmo jeito.
E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser que Deus esteja te dando essa chance. A chance de arrumar o que está bagunçado aí dentro. Não se trata de voltar no tempo. Não se trata de desfazer aquilo que já aconteceu, mas de olhar para o que restou e perguntar: o que eu ainda posso fazer com isso? Porque Deus não quer só tirar você do erro, Ele quer te ensinar a construir uma vida nova, num solo limpo. Ele não quer só te arrancar do vício, da mentira, da mágoa, do pecado. Ele quer te dar maturidade para que você nunca mais volte por esse caminho. E talvez você ache que não tem mais jeito, que perdeu tempo demais, que feriu gente demais, que fez más escolhas durante muito tempo. Mas você não foi longe demais. Você não estragou tudo. Essa é a boa notícia. Ainda existe um caminho de volta. Ainda há um novo começo para quem se arrepende de verdade. E esse caminho não começa amanhã, semana que vem, começa agora. Mas esse agora só tem valor se for sincero, se for acompanhado de uma decisão. Porque não adianta dizer com os lábios que você quer mudança se o coração continua se apegando ao que te destrói. E Deus conhece as intenções. Ele sabe quando é de verdade. Ele sabe quando a entrega é só da boca para fora. E Ele também sabe quando um filho, uma filha, olha para Ele com olhos cansados, mas sinceros, dizendo: Pai, me ajuda a mudar. Se esse é o seu caso, então essa palavra é para você. Deus te viu, Deus te trouxe aqui e Ele quer começar algo novo a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Pais, orem por seus filhos. Esposas e maridos, orem por seus cônjuges. Filhos, orem por seus pais, por seus irmãos. Ore por seus líderes lá da igreja, pelos seus pastores, pelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, a caminhar com Deus. Amém? Coloque o nome dessas pessoas aqui. Ou coloque também alguma situação que tem te provocado dor, angústia, tristeza. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos por estarmos vivos, por termos mais um dia diante de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua cuidando de nós, com graça, com misericórdia e com amor. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa mensagem não chegou por acaso, eu sei. O Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, porque o Senhor ainda tem planos, sonhos e propósitos na vida dela. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, mesmo conhecendo a Tua verdade, insistimos em plantar sementes ruins, palavras que ferem, atitudes egoístas, decisões que sabemos que não Te agradam. Quantas vezes colocamos outras vontades acima da Tua vontade? Quantas vezes permitimos que o coração endurecesse
e que o orgulho impedisse que nós nos quebrantássemos. Mas agora, Senhor, com o coração sincero, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, não só para aliviar a nossa culpa, mas para nos transformar verdadeiramente. Ó Deus, eu peço que essa mensagem não seja apenas mais uma dentre tantas que entram por um ouvido e saem por outro. Que ela permaneça, que ela incomode, que ela provoque uma transformação, que ela gere arrependimento real e frutos visíveis. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a plantar o que é certo, a cuidar do nosso campo interior, a vigiar nas nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos. Que cada decisão que tomarmos a partir de hoje seja feita com temor, com sabedoria e com humildade. Eu oro, Pai, por esse irmão e por essa irmã que reconheceu que precisa de mudança, que entendeu que tem lançado sementes ruins e quer consertar isso. Que ela volte ao primeiro amor, que ela volte à intimidade contigo. Restaura, Senhor, a vida emocional, espiritual, restaura essa família, renova esse coração, troca esse solo endurecido por um campo fértil, dê um novo ânimo, um novo começo, uma nova mente. Que essa pessoa não volte a cair nas mesmas armadilhas, mas que ela caminhe em novidade de vida, guiada pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da igreja, o grupo da família, dos amigos, da academia. Mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.